Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando corremos uma corrida, não podemos nos desviar para a esquerda nem para a direita. Temos que seguir sempre em frente e, corajosamente, vencendo as dificuldades, andando e correndo para a frente. Temos que vencer quaisquer barreiras, quaisquer obstáculos, quaisquer dificuldades. Às vezes são queimbras, às vezes são pressões, são influências desagradáveis, mas temos que puxar para a frente. Temos que continuar a nos esforçar, a andar, a correr para a frente, sem nos desviar para um lado ou para um outro. E sem desistir. Queridos irmãos, a vida cristã é uma em que temos que seguir em frente, em fé, na nossa busca pela meta final, que é o Reino de Deus, sejam quais forem as dificuldades e provações. Em Êxodos, capítulo 13, começando no versículo 17, lemos: Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para porventura o povo não se arrependa, vende a guerra e torna ao Egito, porque Deus queria que andassem para a frente e não voltassem para trás. E por isso os pôs perante o caminho do deserto. E depois partiram e como vemos no versículo 17, como li, é que era uma guerra. É uma guerra. Irmãos, nós estamos perante uma guerra. Guerra espiritual. Guerra contra influências demónicas que influenciam outras pessoas e que nos desencoraja e faz com que nós, às vezes, não queiramos continuar e que fiquemos assim mornos e meio desencorajados. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos de andar para a frente sem desistir, puxando e vencendo as dificuldades e os desafios que temos. No capítulo 14 de Êxodos, versículo 7, vimos que o faraó veio com um grande exército e os filhos de Israel começaram a ficar desencorajados e começaram a criticar, a dizer, olha, vejam como lemos no versículo 11 e 12, talvez fosse melhor que tivéssemos ficado atrás, talvez fôssemos melhor não termos andado para a frente, talvez fosse melhor estar na condição em que estávamos. Irmãos, não podemos andar para trás. E depois veja no versículo 13 de Êxodo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, não tenham medo, tenham confiança, tenham fé em Deus e vejam o livramento que o Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios vocês não os vão ver mais. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Nós temos que fazer a nossa parte. E por isso diz no versículo 15, disse o Senhor a Moisés,
porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, andem para a frente. Não desistem, mas marchem, andem para a frente, sem desistir, sem se desviarem do caminho. Veja, por exemplo, quando Josué entrou na terra prometida, uma promessa muito semelhante, uma situação muito semelhante, vê-se aí em que Deus falou com Josué. Vejamos no capítulo 1, começando no versículo 5. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, Deus não nos deixa, nem nos desampara. Sim, às vezes parece, porque as dificuldades continuam. Mas temos que ter fé que Deus nos ajudará. Por isso diz no versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso. Deus diz a nós, precisamos de ser fortes e muito corajosos. E depois diz assim, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Medita dia e noite nos princípios de Deus, lê-se no versículo 8, na lei de Deus, nas instruções de Deus. E no versículo 9, não te mandei, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, o Senhor Deus está convosco. Não desistam. Andem para a frente. Queridos irmãos, a nossa meta, como lemos em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Mateus 6, versículo 33, é o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, versículo 33. Deixe-me cá ler para vocês, para citar exatamente como está na Bíblia. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, isto é o reino de Deus, e a sua justiça, isto é a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, infelizmente, os israelitas continuaram no pecado. Continuaram nesta dificuldade que tinham. Eles continuaram, digamos assim, no Egito espiritual. E eles quiseram voltar para trás para o Egito físico. Nós, irmãos, continuamos no pecado, queremos voltar para a vida do mundão. E, queridos irmãos, em Jeremias, capítulo 7, versículo 21, Jeremias, capítulo 7, versículo 21, lemos assim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Vocês estão a entender o que está a dizer? Ora, os holocaustos eram sacrifícios que eram completamente queimados. E os outros sacrifícios eram parcialmente queimados ou cozinhados, digamos assim, e depois os comiam. E então está a dizer, olha, estes holocaustos que vocês deviam queimar tudo, misturem com os outros e comam tudo. É Deus a dizer, olha,
Não estejas a fazer um sacrifício porque não tem valor nenhum o que estás a fazer. Porque nada falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, simbolizando do pecado, simbolizando para nós que vos tirei do mundão, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Sim, quando Deus os primeiro tirou do Egito, não lhes deu instruções acerca de holocaustos e sacrifícios, disse, saiam. Não deu mais tarde, quando estavam no deserto, por 40 anos, sim, introduziu os sacrifícios e holocaustos e isso tudo à nação. Mas inicialmente disse a eles, obedeçam a mim, saiam, deu uma instrução. O ponto, irmãos, é que precisamos de obedecer a Deus, fazer o que Ele diz para nós fazermos, andarmos para a frente, não nos desviarmos para a esquerda nem para a direita. Mas, como se lê no versículo 24, não deram ouvidos, nem atenderam, porque andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Continuaram no pecado, continuaram ou carregaram ou arrastaram com eles o Egito. Irmãos, quando saímos do mundão, continuamos a trazer, a arrastar connosco as coisas deste mundo? Estamos a olhar para trás como a mulher de Ló? Vejam, por exemplo, em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 26, lemos, e a mulher de Ló olhou para trás. Nós, quando saímos deste mundão e que Deus abre as portas para sairmos do mundão, temos que seguir em frente, temos que marchar em frente e não desviar para a esquerda nem para a direita, nem dizer, olha, devia ter continuado naquele caminho. Não, irmãos, temos que andar para a frente. Não devemos olhar para trás. Queridos irmãos, isto é o que temos que fazer. Em Números 33, Números 13, não 33, mas 13, Números 13, versículo 24, lê-se, a este lugar se chamou o Vale da Escol por causa do cacho que ali cortava os filhos de Israel, e ao cabo de 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E caminharam e vieram a Moisés e disseram, olha, verdadeiramente é uma terra maravilhosa. Mas, as pessoas lá são poderosas, as cidades muito grandes e fortificadas. E vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas também habitam lá. Estas pessoas são gigantescas. Começaram a olhar para as dificuldades. Sim, e havia dificuldades. Havia desafios. E há desafios. Mas vê-se aqui que Caleb, no versículo 30, fez calar o povo e disse, subamos e possuamos a terra. Isto é, vamos marchar para a frente e possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porquê? Porque Deus nos ajuda. Temos fé em Deus. Queridos irmãos, temos que andar para a frente. Não podemos estar a focar ou dar atenção demasiada aos problemas. Temos que focar ou
pôr a nossa atenção em Deus e confiar em Deus. Em Números 14, versículo 11 e 12, lê-se: diz o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Irmãos, temos que crer em Deus. Temos que ter fé em Deus. Ele diz que nos ajudará. Sim, não diz que não vai tirar as dificuldades, mas que nos vai ajudar para vencermos. Temos que ter fé em Deus. Não podemos desistir. Vejamos também no versículo 22 de Números 14. Diz assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Porquê? Porque não tiveram fé e não andaram para a frente obedecendo à voz de Deus. Nós temos que ter fé em Deus e andar para a frente. Vejam em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Irmãos, aqui está um versículo que é tão encorajador. Hebreus capítulo 10, versículo 14, que está a falar de Jesus Cristo, que diz: porque por única oferta, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por uma única oferta, por um único sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo, uma vez, é suficiente. Fez tudo necessário para aperfeiçoar a você, desde que você esteja sendo santificado, desde que você continue a andar para a frente. Por favor, irmão ou irmã, por gentileza, por amor de Deus, ande para a frente. Se há problemas, se há dificuldades, se há desafios, se há desencorajamento, temos que andar para a frente. Ninguém diz que não vai haver dificuldades, mas por um único sacrifício Deus já fez a parte dele e nós vamos ser, como diz aqui, aperfeiçoados para sempre. Ele já fez isso para nós. É como se você já tivesse vencido, desde que você continue no caminho a andar para a frente, sendo santificado, com a ajuda do Espírito Santo para a santificação do Espírito, para a obediência, como lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Queridos irmãos, esta é a nossa meta. Temos que andar para a frente, temos que estar a crescer, como lemos em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que continuar neste caminho de santificação com a ajuda do Espírito de Deus, o Consolador, aquele que nos ajuda, o poder de Deus que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. Irmãos, assim caminhamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos traz irmãos e irmãs para a igreja, para o caminho de Deus. Ele nos iluminou, tirou o véu, que nós não entendíamos a verdade. Então, por que é que vamos desistir? Por que é que vamos andar para trás? Por causa da apostasia?
Ou simplesmente estou cansado, vou desistir. Irmãos, não podemos desistir. Não há outra opção. Não há outra opção. Por isso diz, além de conhecermos a verdade, isto é, Jesus Cristo, que é a verdade, que é o caminho, que é a verdade, que é o amor, temos que crescer na graça dele. Por isso é que diz, crescei na graça. Primeiro diz, na graça. Isto é, na aplicação. Como é que crescemos em graça, irmãos? Sim, não é só uma questão de saber a doutrina correta. Sim, essa é importante. Mas como é que a pomos em prática? Por isso é que diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Sim, buscai o reino de Deus. Mas como? Através da justiça de Deus. Através da conduta graciosa de Deus, crescendo na graça de Deus, que é a graça de Jesus Cristo. E por isso, como é que sabemos que estamos a crescer na graça de Deus? Sabemos que estamos a crescer na graça de Deus principalmente do que sai da boca. Do que sai da boca. Esse é um grande indicador. Por exemplo, temos que amar. Mas o que sai da boca demonstra esse amor. Sim, é o que fazemos, mas o que dizemos é igualmente muito importante. Por exemplo, amamos as pessoas novas, as pessoas que vêm para a igreja novas ou que estão a aprender este caminho e entendemos as dificuldades que estas pessoas estão a encontrar. Estamos a ajudar os novos. Uma das nossas responsabilidades é de aproximar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, como lemos em Malaquias 4, versículo 4 a 6. Mas o ponto é o seguinte, irmãos, como é que cuidamos desses pequenos, dessas pessoas, digamos assim, novas na fé, no caminho de Jesus Cristo? Como é que os tratamos? Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vejamos inicialmente no versículo 10. Diz assim, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Sim, vocês estão a ler o contexto aqui em Mateus 18, que está a falar no versículo 3, que precisamos nos converter como crianças, como pequeninos. E por isso, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, estes que são, digamos assim, novos na fé. Porque eu vos afirmo que os anjos que Deus põe para cuidar destes novas pessoas no caminho estão perante a face de Deus. E depois lemos assim, no versículo 11 a 14. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Sim, estes estavam perdidos, não sabiam o caminho, mas foram chamados para a fé, agora são novos, que os parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas extraviar, não vai deixar ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou?
E se porventura a encontra em verdade, vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas outras 99 que não se extraviaram. Irmãos, se vemos um irmão ou uma irmã a ter dificuldades, precisamos de ir, cuidar dela, buscar ela. Não é só o ministro, temos todos nós que demonstrar cuidado e carinho uns com os outros. Pode ser um irmão que esteja a ter dificuldades, esteja a ter certas doenças. E vocês, os outros irmãos, têm estado em contato com ele ou com ela, dizer como estás e simplesmente encorajá-lo. Pelo menos isso. Assim, pois, não é a vontade do vosso Pai Celeste que pareça um só destes pequeninos. Quando vemos estes irmãos com dificuldades, que às vezes dizem coisas, às vezes incorretamente, nós estamos a criticá-los e a pô-los em baixo, ou estamos a ser super justos e pondo-nos nós em melhores posições que eles? Não é a minha responsabilidade estar a julgar, mas é a minha responsabilidade chamar a atenção para nós pensarmos cuidadosamente do que fazemos ou dizemos. O que é que está a causar esse pequenino, que está segurando esse pequenino de não andar mais para a frente? Será um problema interno dele ou dela? Olha, eu tenho este problema e por isso não sou digno. Mas, irmãos, precisamos ter cuidado de ver que ninguém de nós é digno. O que é importante é nos arrependermos e mudarmos e andar para a frente. Ninguém é digno, mas temos que nos esforçar. Talvez você diga, olha, a culpa é dos meus pais, da maneira que eu fui educado, ou que tive uma educação fraca, ou não foi completa, ou fui abusado como criança, por isso é culpa daqueles que me abusaram. Sim, irmãos, não devia ter sido abusado, mas como nós reagimos é nossa decisão. Como nós decidimos andar para a frente, seja qual for as dificuldades, é nossa decisão. Não devemos estar a dizer, olha, por causa dele ou por causa dela, então eu não vou andar para a frente. Não, irmãos, é a nossa decisão. Sim, irmãos, existe uma hora para tudo. Lemos em Eclesiastes, capítulo 3, há uma hora para isto, há uma hora para aquilo, há uma hora para outra coisa. Há uma hora para estarmos de luto, digamos assim, como se lê em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Mas precisamos de andar para a frente. O ponto importante aqui, irmãos, é que estamos esforçando-nos a andar para a frente, a andar adiante, sem desviar para a esquerda ou para a direita, na fé, na confiança que Deus nos ajudará. O que é que está, digamos assim, a manter você no mesmo sítio sem você andar para a frente? O que é que está segurando você para você não andar para a frente? Será porque alguma pessoa disse uma palavra a você que o desencorajou e por isso é a culpa dessa pessoa? Sim, precisamos ter cuidado o que dizemos.
Precisamos ter cuidado com o que dizemos. Vejam em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Aí vê-se, por exemplo, em Atos, capítulo 20, começando no versículo 17, Paulo chamou a Efésio os presbíteros da igreja, porque estava a despedir deles, e depois disse, como vemos no versículo 30 e 31, diz que dentre vós mesmos, de dentro os próprios presbíteros, que dentro dos próprios ministros da igreja se levantarão homens falando coisas pervertidas. Coisas que são distorcidas, que não são exatamente a verdade. Por isso é preciso ter tanto cuidado com o que dizemos, irmãos, porque às vezes estamos a dizer a verdade, mas é facilmente distorcido ou mal interpretado pelas outras pessoas que estão a ouvir. Precisamos ter muito cuidado com a língua, com o que sai da boca. Por isso diz, no versículo 31 de Atos 20, portanto, vigiai. Vigiai o quê? A nós mesmos. O que sai da nossa boca, o que dizemos. Porque está a falar coisas incorretas para levar outras pessoas a seguirem eles. Este aqui, vê se então é um caso de poder, assim, olha, vês que eu estou certo e por isso, olha, segue o que eu estou a dizer, porque eu estou certo. Cuidado, irmãos, cuidado. Vigiai a nós próprios, não sejamos iludidos. Porque, diz Paulo aqui, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E por isso, precisamos estar a edificar um ao outro. Precisamos de ter amor, em vez de usar fábulas e histórias e palavras distorcidas. Olha, esta palavra diz isto e aquilo e aquilo outro, e por isso não estejam em debates de palavras. 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, quando eu estava de viagem rumo da Macedónia, te roguei permanecesses ainda em Efésios para admoestares. Isto é, para dares instrução positiva a certas pessoas, a fim que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas, nem genealogias sem fim. Pessoas começam estas disputas e estas questões acerca desta palavra, isto e tal. São fábulas, muitas coisas são histórias e coisas que não têm valor, coisas que não têm fim, que promovem discussões e argumentos, em vez de promover o serviço de Deus na fé, de andarmos para a frente na fé. Ora, o intuito da presente instrução, a demonstração, visa ao amor. Porquê que Paulo estava a instruir isto? É com a intenção do amor. Porquê que é a lei de Deus? É o amor. Porquê que é os ensinos de Deus? É o amor. Para termos cuidado uns com os outros. Andarmos para a frente e ter cuidado o que dizemos para o amor. Talvez alguma pessoa seja super justa. Olha, tem que ser assim, assado, frito ou grelhado. Para ser, tem que se vestir desta maneira, tem que estar exatamente assim e tal, porque senão, isso é
desonrar a Deus. Não estou a dizer que o que essa pessoa não esteja a dizer não está certo, mas pode ser que a outra pessoa está a ter certas batalhas, pode ser financeiras, pode ser emocionais, que você não sabe. E você está a machucar essa pessoa mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, desnecessariamente. Precisamos ter muito cuidado com esta língua, que é um fogo. Cuidado, irmãos. Voltando então a Mateus capítulo 18, agora ler no versículo 1 ao versículo 5, vê-se aí que havia uma disputa entre os discípulos, a dizer qual deles é maior no reino dos céus. Olha, eu vou ter uma posição maior que tu. Eu vou ser em cima de ti. Eu vou ter mais autoridade do que você. Então Jesus, chamando uma criança, lhe disse, em verdade vos digo que se não vos converteres, se não mudares e seres convertido e mudares essa atitude para uma atitude humilde, como uma criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. No reino que veio do céu, que é o reino de Deus, que pertence a Deus. Por isso, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino de Deus. Aqui vê-se uma situação de humildade em vez de uma situação de arrogância. E esse é o ponto, por exemplo, que nos é lembrado durante o período dos paisasmos, que já estamos quase a terminar, ou quando ouvirem este sermão, talvez seja fora do período dos paisasmos, mas é a lição que os asmos, isto é, não ter fermento, nos ensina durante este período. Porque vocês sabem que tirar o fermento de uma casa é difícil. Porquê? Porque o fermento se esconde. Símbolo que é difícil nós tirarmos os pecados da nossa vida, porque nós muitas vezes não vemos os nossos próprios pecados. Eles se escondem aqui na nossa mente carnal. São, digamos assim, fortalezas que temos que vencer. E por isso temos que vencer estes pecados escondidos, que muitas vezes nós nem vemos. Porquê? Porque somos pessoas com uma mente carnal. E temos que vencer esta carnalidade, que muitas vezes nós nem vemos. Ora, aí está o ponto. Que, por exemplo, nós vemos uma coisa talvez incorreta noutra pessoa, então vamos corrigir essa pessoa. Mas como é que o fazemos? Como é que o fazemos? Vamos corrigir essa pessoa de uma maneira dura? Ou vamos corrigir essa pessoa de uma maneira cuidadosa e sábia? Queridos irmãos, é muito difícil quando nós somos magoados por outra pessoa. É muito difícil, principalmente se a outra pessoa está na igreja. Ora, lemos em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22, diz assim: quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu não lhe perdoo? 7 vezes? Não. 7 vezes 70. Ou 70 vezes 7. Muitas vezes. Muitas vezes. Precisamos de perdoar. Vejam no versículo 32 de Mateus 18. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda
que me suplicaste, não devias tu ter perdoado o outro? Temos que internamente, no íntimo, temos que perdoar cada um ao seu irmão, como lemos no versículo 35. Quando vemos outras pessoas a batalharem nas suas dificuldades, perdoamos? Perdoamos? Vejam Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Vou chegar lá. Romanos 5, versículo 8. Ora, vejamos aqui, 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo nos perdoa. Ele deu o seu primeiro passo. Ele nos perdoou. Ele deu a sua vida por nós enquanto ainda éramos pecadores. A sua graça, a sua bondade nos conduz ao arrependimento, como lemos em Romanos 2, versículo 4. Então, nós estamos a ser guiados pelo Espírito de Deus? Estamos a arrepender-nos? E estamos a ajudar o irmão a se arrepender? Ora, muitas pessoas viram para... vejam que abrem Mateus 18, como estávamos há pouco, e vão sublinhar o versículo 15 de Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu lembro uma situação em que, há muitos anos atrás, ainda estava na África do Sul, eu fiz uma coisa que uma pessoa sentiu que era errada, e essa pessoa veio para mim e disse: quero te dizer uma coisa, que fizeste isto errado, tens de te arrepender, tal, fizeste isto errado. Irmão, sim, a pessoa estava certa, fiz isso errado. Mas foi essa a melhor maneira dele ou dela me dizer o que eu tinha feito errado. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Gálatas, capítulo 6, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, sim, se você pensa que tem o direito de corrigir a outra pessoa porque é mais espiritual, corrige-o com um espírito de brandura ou de mansidão e guarda-te para que não sejas também tentado. Quantas vezes é que eu vejo pessoas que vêm a mim como ministro dizendo: estas pessoas estão a fazer isto errado. Não estou a dizer que não estão a fazer errado. Talvez não tenham sido sábios na maneira que o fizeram. Mas para eu, como pastor, ir acima deles e esmigalhar eles, é isso? Corrigi-los num espírito de brandura? Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, começando no versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Não é nestas guerras, mas deve ser brando.
para com todos, brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Os que se opõem, alguns não é que estejam a opor, simplesmente estão a fazer uma coisa por ignorância ou têm certas dificuldades que estão a tentar a vencer. Estamos a ajudar essas pessoas com mansidão a vencer as dificuldades que têm? Na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Sim, porque vocês estão a dizer, olha, vemos aquela pessoa, esta maneira está errada. Sim, não estou a dizer que está certa, mas estamos a disciplinar ou a corrigir ou a guiar eles com mansidão, porque eles têm uma dificuldade. E às vezes é fácil de nós nos pormos numa posição de autojustiça e criticar o outro. Queridos irmãos, se vocês me analisarem, eu fiz muitos erros e faço muitos erros. Mas nós temos um grande sumo sacerdote que se sabe simpatizar para consigo e para comigo. Veja em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado de todas as coisas à nossa semelhança, mas ele nunca pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, isto é, com fé, junto ao trono da graça, ao trono de Deus, da graça. Temos que crescer na graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, para ajuda, em ocasião oportuna, quando precisamos dessa ajuda. Por isso, irmãos, precisamos de andar para a frente, confiadamente, sem desistir, sem estar a ter um chafurde nos problemas e nas dificuldades que temos. Temos que andar para a frente. Não podemos estar a vacilar, a cambalear, ficar estonteado, mas firmes, andando para a frente. Precisamos ser firmes, andando para a frente. Irmãos, Deus é fiel. Deus vai cumprir a sua promessa. Diz, Ele aperfeiçoou o sangue de Jesus Cristo que Ele nos deu por toda a humanidade, que nos reconcilia, foi dado a nós de graça, quando nós ainda éramos pecadores. A Páscoa, o sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, através do sacrifício de Jesus Cristo, que cobre os nossos pecados. Ele passa por cima, isto é, fecha os olhos perante os nossos pecados e através da sua graça somos justificados perante o Pai gratuitamente. Ele então começou o processo de nossa salvação. Por sim, estamos neste processo a ser julgados e por isso neste processo de julgamento estamos agora a aprender o caminho e estamos agora a ver que temos que andar para a frente e temos que nos esforçar para andar para a frente e temos que continuamente comer o pão da vida.
como Jesus Cristo diz em João 6,48, eu sou o pão da vida. Quando nós comemos os pães asmos, é simbolicamente, durante 7 dias, durante o período dos pães asmos, isto nos lembra, recorda que temos que continuamente tirar o pecado e continuamente ter Cristo em nós através do seu Espírito. Temos que continuamente focar, tomar atenção a estar a ter Cristo em nós, a comer, entre aspas, o pão da vida diariamente, para sermos como Ele é. E como Ele é, isto é, andando para a frente em amor. E por isso vejam comigo, se faz favor, em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Diz assim, começando aí. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Porque considero tudo uma perda. Porquê? Porque eu quero seguir o caminho de Deus. Para quê? Para poder alcançar, de algum modo, como lemos no versículo 11 de Filipenses 3, a ressurreição dentre os mortos. E por isso ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Lemos isso no versículo 12. Temos que prosseguir para a frente. E depois diz no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as diante de mim, para as que diante de mim estão, isto é, andando para a frente. Prossigo para o alvo. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, é como subir um monte. Temos que continuar a andar para a frente. E não em autojustiça, não em criticar os outros, mas aceitar os outros também, graciosamente, que estão a batalhar com batalhas diferentes. Ajudar a eles a vencer as suas dificuldades e um apoia o outro, principalmente aqueles novos na fé, apoiaram o outro para corrermos esta corrida sem desviarmos para a esquerda ou para a direita, encorajando um ao outro com mansidão e carinho. E por isso é que lemos no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa assim amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneçam firmes, andando para a frente, não se desviando para a esquerda ou para a direita. Por favor, irmãos, como diz, armados e saudosos, minha coroa, não desistem, andem para a frente. Por favor, irmãos.